Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Ezequiel e o capítulo 33. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, e se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, seu sangue será sobre ele. Mas, se o considerar o aviso, livrará a sua alma. Mas, se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, e se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso: ó homem perverso, tu certamente morrerás. Se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, e se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel, assim falai vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos nele, como deveríamos então viver? Dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá assim no dia em que se desviar da sua perversidade, nem o justo será capaz de viver pela sua justiça no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar na sua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Novamente, quando eu disser ao perverso: tu certamente morrerás, se ele se desviar do seu pecado e fizer aquilo que é lícito e certo, se o perverso restaurar o penhor, der novamente aquilo que havia roubado, andar nos estatutos da vida, sem cometer iniquidade, ele certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos seus pecados que ele cometeu será mencionado a ele. Ele fez aquilo que é lícito e certo, ele certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é igual, mas para eles, seu caminho não é igual. Quando o justo se desviar das suas justiças e cometer iniquidade, ele morrerá. Mas se o perverso se desviar da sua perversidade e fizer aquilo que é lícito, ele viverá. Assim, todavia, vós dizeis: o caminho do Senhor não é igual a vós, casa de Israel. Julgar-vos-ei a cada um segundo os seus caminhos. E sucedeu que no ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim, dizendo: a cidade está ferida. Agora a mão do Senhor estivera sobre a noite, antes que aquele que havia escapado viesse, e ele abrira a minha boca, até que eu viesse a mim pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então veio a palavra do Senhor, veio a mim, dizendo: filho do homem, aqueles que habitam nos desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e herdou a terra, mas nós somos muito, a terra nos é dada por herança.
Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: comeis com o sangue, e levantai os vossos olhos em direção aos seus ídolos, e derramais o sangue, e possuireis a terra. Sobre a vossa espada vos permaneceis, maquinais abominação, e contaminais cada um a esposa do seu vizinho, e possuireis a terra? Dirás tu a eles: assim diz o Senhor Deus: como eu vivo, certamente aqueles que estão nos desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto eu o entregarei aos animais para ser devorado, e aqueles que estiverem nos fortes e nas cavernas morrerão de peste, porque eu deixei a terra mais assolada, e a pompa da sua força cessará, e os montes de Israel ficarão assolados, que ninguém passará por eles. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu estiver deixado a terra mais assolada por causa de todas as suas abominações que cometeram. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um ao outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável, e sabe tocar bem um instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isso vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles.